Oi gente, esse é o ArchiCast número 114, meu nome é Adilson, e depois de algum tempo ausente, a gente está de volta com o ArchiCast Entrevista. E para retomar nossa série, a gente convidou um grupo de jovens arquitetos que, apesar da pouca idade, conseguiram construir um portfólio de gente grande. Com 7 anos de atuação no mercado, instalados no Rio de Janeiro, essa galera já fez obras em diferentes partes do mundo. São projetos arquitetônicos, urbanos e de instalações artísticas que, em conjunto, qualificam o trabalho do grupo de forma bastante distinta do tradicional. Além de todos os projetos já construídos, também chama a atenção a produção acadêmica dos sócios, com publicações premiadas no currículo e com participação em projetos de pesquisa que têm o processo projetual como objeto de investigação. Essa inquietude criativa que caracteriza os arquitetos pode ser conferida, por exemplo, nos projetos do concurso dos quais participaram e, olha só, venceram. Entre eles, citamos o primeiro lugar no Prêmio de Arquitetura 2015, no Instituto Tomoyotaki, o primeiro lugar no concurso de ideias para o edifício Acervo e Pavilhão de Exposições Casa de Rui Barbosa em 2013, e, por fim, o site ArchDaily coloca o Jovem Escritório como um dos 15 mais destacados da arquitetura brasileira na atualidade. A gente vai conversar hoje com os jovens Pedro Varela e Caio Calafate, do GRU Arquitetos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Caio. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por conversar com a gente hoje. Boa noite, Adilson. Boa noite, Aline. Obrigado pelo convite. É o Pedro falando aqui. Grande prazer pra gente estar falando com vocês. Boa noite, Adilson e Aline. Prazer falar com vocês. Espero que a gente tenha uma conversa boa e produtiva para todo mundo. E para conversar com eles, vocês já ouviram que está aqui a Lili. Boa noite, Lili. Tudo bom? Boa noite, Adilson, Pedro, Caio, obrigada pela oportunidade. Vamos para um papo que eu tenho certeza que vai ser produtivo e inspirador. O trabalho da dupla não é mole não, né? É super interessante. Vamos lá, tô curiosíssima. Muito bom. E a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Bem, Adilson, e você? Como foi seu domingo aí? Já que a gente grava os comentários no domingo, né? Foi um domingo de ressaca, porque meu Flamengo perdeu, o seu também. O meu também, e um jogo estranhíssimo, né? Início, vamos ver, mas vai dar certo, vai melhorar. Vamos lá, Torrent. Vamos baixar isso aí, pelo amor de Deus, exatamente. Achei ele meio lento no download ali, mas vamos ver. Lili, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Tem o nosso e-mail, né, que é o contato@archicast.com. Estamos lá ativos nas redes sociais, no Instagram, procura por @archicast ou no Facebook, estamos lá facebook.com/archicast. No nosso site também dá para entrar em contato e comentar os episódios, né, no www.archicast.com. A gente está em diversas plataformas aí de podcasts, né, como no Spotify, Deezer, iTunes, entre outras. E a gente tem o link, né, para nosso número de zap, né, que é a nossa oficina, que é o bit.ly/oficina do ArchiCast, ou pelo número, que é o 32 984 289 877. É isso. Certíssimo. E continuam as lives do IAB de São Paulo a respeito da 13ª Bienal de Arquitetura, que vai acontecer em 2022, tendo como provocação inicial o tema reconstrução. O primeiro debate já foi realizado, onde o tema foi o Brasil nas Bienais, e nessa próxima quinta vai ser realizado o segundo debate. Mas para falar melhor disso, eu estou de novo aqui com a diretora de Cultura do IAB de São Paulo, que, dentre outras coisas, é doutora pela FAUSP e professora na Escola da Cidade, Sabrina Fontenelle. Boa noite, Sabrina. Bom estar com você aqui de novo. Prazer. Oi, Adilson, boa noite. Um prazer todo meu. Foi muito bom a conversa anterior. Que bom que a gente conseguiu trazer de volta esse tema da Bienal para falar um pouquinho do que a gente está pensando. Obrigado, ArchiCast, pelo apoio. Qual que é o tema do debate dessa quinta? Esse é o segundo debate de uma sequência de 3, onde nós estamos propondo especificamente uma discussão sobre o papel das exposições de arquitetura no contexto de crise global que estamos vivendo atualmente. A gente lançou um título provocativo que se chama Para que serve uma Bienal de Arquitetura, e vamos contar com participantes nacionais e internacionais para discutir um pouquinho esse panorama. Uma vez que a gente entende também que as Bienais de Arquitetura é um grande momento de reflexão, de debate, de apresentação tanto de possibilidades quanto de reflexão sobre as cidades e a cultura arquitetônica, vamos dizer assim.
Muito bom. E quem que vai estar no debate dessa quinta? Nós temos 3 convidados, todos eles vinculados à curadoria de exposições de arquitetura. O primeiro deles é o José Mateus, que é da Trienal de Lisboa. Ele é presidente da Trienal de Arquitetura de Lisboa e é membro do Conselho Diretivo do Centro Cultural de Belém. Um arquiteto que esteve à frente desde a fundação da Trienal e que vai falar um pouquinho da experiência portuguesa. O nosso segundo convidado é o arquiteto e pesquisador Paulo Tavares, que é professor da UNB e que foi curador da Bienal de Arquitetura de Chicago de 2019. O Paulo vai trazer essa possibilidade de falar um pouco dessa experiência internacional numa exposição que teve grande projeção e que teve uma reflexão crítica muito grande sobre a produção arquitetônica e sobre outras histórias que eram um pouco do tema que eles tinham na edição passada. E a nossa terceira convidada é a arquiteta Maria Samaniego, que é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura do Equador, é vice-presidente do Colégio de Arquitetos do Equador e presidente do Docomomo, também do Equador, desde 2017. A Maria Samaniego preside a Bienal Pan-Americana de Quito, dessa edição de 2020, e também vai falar um pouco de como essa exposição está sendo pensada, inclusive dentro desse contexto que a gente está vivendo de pandemia. Eu e o Fernando Túlio, que é o presidente do IAB São Paulo, vamos mediar essa conversa, convidar quem puder, quiser participar, a trazer questões, dúvidas, críticas e sugestões para esse debate. Pessoal que chegou meio atrasado e tá sabendo por esse podcast que vocês estão fazendo esse debate, já estão no segundo. O pessoal tem acesso ao primeiro debate também? Tem acesso sim, tanto nas páginas, nas redes sociais da Bienal de Arquitetura, no Facebook, no caso, né, facebook.com/Bienal de Arquitetura ou facebook.com/IABSP, pode encontrar, ou no próprio YouTube do IAB São Paulo, que é o youtube.com/IABSP. A ideia é armazenar todos lá, todos os debates, de maneira que as pessoas possam, quem não teve a possibilidade de assistir em determinado momento, à noite, possa rever e participar dessa discussão. Bacana. Qual o dia e horário vai ser essa próxima discussão? Essa próxima edição vai ser do debate, vai acontecer quinta-feira, dia 13 de agosto, às 18 horas. Não é às 19 como foi o anterior, por conta do ajuste do fuso, né? Tem o fuso de Portugal com o fuso do Equador. Então, também nessas redes sociais, no Facebook e no YouTube também do IABSP. Então, é interessante porque, sendo ao vivo, dá para participar e lançar questões lá, construir conosco essa 13ª edição da Bienal. Então, pessoal, só ficarem atentos aí nas redes sociais, tanto do IAB quanto da Bienal de Arquitetura, e se inscrevam lá no canal do IAB para ser avisado do horário e do dia do próximo debate. Certo, Sabrina? Exatamente. Então, Sabrina, muito obrigado pelo seu recado aqui. Fica a dica para os nossos ouvintes aí para o próximo debate, dia 13 às 18 horas. Certo, Sabrina? Falei certinho? Falou certinho, Adilson. Muito obrigada. Obrigada por dar essa chance da gente divulgar um pouco mais a Bienal. E agradeço a você, mas também ao Rafa e a Lili. Obrigado, boa noite e boa noite aos ouvintes também do Arquicast. Beleza, obrigado. E se você quiser ir direto para o episódio, é só ir para 11 minutos e 32 segundos. Bom, temos alguns recados que o pessoal deixou na postagem do último episódio, que foi sobre o espaço público. Temos o recado da Jordana Gouveias, ela fala o seguinte: gente, adorei o episódio, foi uma discussão muito bacana. O espaço público é meu objeto de estudo desde a graduação e compartilho do pensamento de vocês. Coincidentemente, eu vi o cast lendo a notícia sobre a revitalização feita no Vale do Anhangabaú, em Sampa, que infelizmente sofreu uma tremenda modificação, totalmente diferente do projeto original da Rosa Crias, além de ter seu microclima alterado. Enfim, fica a sugestão para que esse tema possa virar um cast, quem sabe. Sucesso sempre. Jordana, esse tema, inclusive, foi uma sugestão que deram pra gente, quando a gente abriu lá para sugestões de episódios, apareceu uma sugestão de convidados que podem participar. Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui internamente, vai ver se faz alguma coisa nesse sentido, e se a galera gostar, né, a gente faz, né, Lili? Sim, é um tema, espaço público também, tá falando de uma área historicamente importante e super difícil, é um projeto recente, que também não está inaugurado 100%, né, mas está rolando aí, não uma polêmica, né, mas bastante debate sobre o projeto, mas difícil avaliar também, sendo que ele não está 100% implantado, as árvores estão pequenas, assim, a gente ainda não tem muita noção do que o projeto vai vir a ser. Mas eu acho que vale demais, só o fato de estar gerando debate, né, sobre uma grande área pública já vale a pena, né? Eu adoraria, vamos programar isso sim. Temos outro recado, né, Lili? Isso, além da Jordana, o Léo Amorim também comentou nesse mesmo post
post do episódio, né, sobre espaço público, falou assim: episódio muito interessante sobre o assunto. É um dos temas que me atento bastante por ser dinâmico e não ter uma receita de bolo certa ao se pensar conceitos sobre produção ou melhorias de espaços públicos. Vale a pena criar uma série de casts sobre o assunto como dica de sugestão. Sucesso a todos. Valeu, Léo. Obrigada. Bem parecido com o da Jordana nesse sentido, né? E é isso mesmo, não tem receita de bolo, não tem uma forma de fazer. Cada área pública, isso aqui é legal de projeto urbano também, né? Cada projeto é o contexto, é uma história diferente, são condicionantes diferentes e é sempre uma incógnita se vai dar certo ou não, mas bacana. Acho que foi um cast que teve uma repercussão legal, né? Muita gente comentou, elogiando também. Enfim, vou mandar um salve então pra galera que curtiu na postagem. Salve pro Kleber Amaral, pro Thales Campos, Zorana Bajovic, Wilson Almanza, Tainá Moredo, Angélica Daura Marra, Vanessa Matos, Léo Amorim, Lucas Costa, Alisson Marculino, Luan Lima, Leonardo Silva, Luiz Paiva, Lucas Leles, Guilherme Feijó, Vitor Tenório, Clarice Sfai, Rafaela Santos, Kleber Rodrigues, Silvio Todeschi, Bruno Araújo e várias outras pessoas que curtiram a postagem do episódio. Muito obrigado e continuem dando aquela força, curtindo e apresentando para quem não conhece a gente também. Certo, Lili? Certíssimo. Bora ouvir aí o episódio da quinzena, né? Que também tá bem bacana. Isso aí. A gente volta então daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais. Até. Bom, começando a primeira perguntinha da pauta aqui, é tradicional. Quem que são os arquitetos do GRU, além de você, Pedro, e você, Caio, e como vocês se conheceram aí para formar escritório? A gente se conheceu, na verdade, né, uma história que vem de antes da arquitetura. Eu e Caio estudamos juntos na escola, olha isso. A gente se conheceu com, eu diria, 7 anos de idade, né? Assim. Éramos muito amigos já durante a escola e depois acabamos entrando em universidades diferentes. Eu fui aluno da UFRJ, aqui do Rio, e o Caio aluno da PUC Rio. Mas aí logo depois, no final assim, da universidade, a gente começou a fazer concursos juntos, a ingressar assim, no ambiente profissional, já como uma dupla. E a partir daí a gente conheceu outros parceiros de trabalho, mas mantivemos a nossa parceria até hoje. Na verdade, o nosso escritório, a gente já vinha tocando informalmente, a parceria sem nome ainda, né? Mas desde um primeiro trabalho profissional, que foi a reforma de 2 portarias do edifício Caledônia, do Lúcio Costa, né, no Parque Guinle. Na verdade, não só a reforma das portarias, mas o térreo daquele edifício como um todo. Então a gente já, em 2012, fez esse trabalho em parceria e começou de alguma forma a colaborar, ainda sem a formatação de um escritório. Em 2013, a gente se juntou ao Sérgio Garcia Gasco, que é um arquiteto que o Pedro conheceu no desenvolvimento do projeto Pavilhão Humanidade, que eles colaboraram com a Carla Joaçaba e com a Bia Lessa, projeto da R+20, né? E junto com o Sérgio, que começou a trabalhar com a gente também desde então, e com a Fabiana Araújo, uma arquiteta que hoje está baseada em Portugal, a gente venceu o concurso para a Casa de Rui Barbosa, para a construção de um edifício anexo, a Casa de Rui Barbosa, que tinha o objetivo de abrigar o importante acervo dessa instituição. E desde então, na verdade, nesse momento a gente ainda colaborava, eu, Pedro, Sérgio e Fabiana, com o escritório Fábrica Arquitetura, né? Então a gente tem esse berço também, né, de colaboração dentro desse escritório, de parceria com esse escritório, que a gente mantém até hoje, mas desde 2013 que a gente ganhou um concurso, passamos a desenvolver, né, criamos o escritório em si. A Fabiana acabou que não se juntou a nós, no desenvolvimento do projeto da Casa Rui Barbosa, mas manteve a sua autonomia, né, o seu trabalho em particular. E eu, Pedro e Sérgio seguimos criando, enfim, o nosso escritório, o GRUA, né, que já contou com outros vários colaboradores. Desde 2014 e 2015, o André Cavendish, que é um arquiteto também formado na FAUFRJ, enfim, hoje é sócio também do escritório, e outros parceiros e colaboradores que já não estão conosco. O Sérgio é espanhol e retornou para a Europa em 2017, se não me engano, 2016, 2017.
E hoje estamos eu, Pedro, André como sócios e o Antônio Machado e Ingrid Colares, que são estagiários do escritório. Esse é o nosso time. Equipe enxuta, né? Para a quantidade de trabalho também que vocês têm. A gente tem um esquema de trabalho que eu acho que coincide com vários escritórios da nossa geração, que a gente consegue aumentar e diminuir a quantidade de colaboradores em função dos projetos, né? A gente percebeu um pouco isso depois de uma primeira fase do escritório, na qual a gente desenvolveu projetos de grande escala e de longa duração, como o exemplo que o Caio citou da Casa de Rui Barbosa, mas também outros, o Instituto Vital Brasil, em Niterói, aqui no estado do Rio também, a Casa de Laura Alvim, enfim, outros projetos assim um pouco mais longos. Quando a gente acabou de fazer esses projetos, a gente percebeu que ter uma equipe fixa durante muito tempo poderia ser muito perigoso assim, para o escritório, em termos financeiros mesmo. Então a gente adotou esse formato de associações à medida da necessidade. Então a gente tem preferido trabalhar com arquitetos e com outros escritórios quando surge a oportunidade de um projeto mais longo e manter como quadro fixo uma equipe mais enxuta. Dando uma olhada aqui no site de vocês, né, que tem um pouco a descrição aí, um currículo resumido de cada um, né, de vocês dois e da equipe e tal. O Sérgio é espanhol, né, como o Caio comentou. A Fabiana, que já não está, mas chegou a trabalhar de Portugal. Vocês tiveram também experiências fora do Brasil, né, como uma educação continuada ou alguma experiência de extensão, não é isso? Tem uma pegada multicultural aí, talvez, no trabalho e na produção de vocês, né? Sim, acho que a sociedade, a parceria com o Sérgio, contribuiu muito para isso, mas existem outros fatores também, né? Todos nós tivemos a oportunidade de estudar fora durante a universidade, e aí eu acho que é legal a gente lembrar que a gente fez universidade. Eu me formei em 2011, o Caio no final de 2010, a gente fez universidade numa época em que se investia pesado em ensino, né, universitário. A gente pode lembrar do Ciências Sem Fronteiras, enfim, de uma série de programas que incentivaram muito essa prática do intercâmbio. Então a gente usufruiu, né, um pouco dessa boa fase, digamos assim, da educação no Brasil, e por conta disso teve a oportunidade de estudar fora. Eu estudei na França, em Paris, durante um ano, e o Caio em Lisboa. Então isso contribuiu bastante para que a gente mantivesse, ou pelo menos tentasse manter, né, esses laços com outras culturas, sobretudo essas que a gente citou. E mais recentemente também, né, já participando de eventos internacionais como as Bienais, a Bienal Ibero-Americana, de Veneza. Isso criou uma rede que para a gente é muito importante, assim, nos interessa muito. Além dessa questão cultural, assim, de multicultural, vocês têm uma pegada também com as artes plásticas que a gente vê refletida nos projetos, assim. Como é que é isso de você tentar conciliar arquitetura com artes plásticas, assim, como uma maneira também de se comunicar através não só da arquitetura, mas também de objetos que estão ali para experimentação de alguma maneira, né? Vocês buscaram isso ou isso foi algo que surgiu naturalmente? Dilson, esse é um super tema pra gente, assim, né? A gente se esforça muito para se posicionar nesse lugar de interseção entre os campos das artes, em geral, e da arquitetura. E eu acho que se a gente fosse tentar fazer assim, uma genealogia desse nosso interesse, eu lembraria, assim, primeiro que eu, quando estudei na FAU-FRJ, aqui no Rio, eu fiz em paralelo uma formação no Parque Lage. Não sei se vocês conhecem, mas Parque Lage tem uma escola de artes visuais super importante, né? E em paralelo aos estudos na FAU, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos lá. Teoria e História da Arte Moderna, Contemporânea, cursos práticos também de escultura, instalação, e me interessou muito desde o início essa relação com os campos da arte. E eu acho que começa um pouco daí, mas talvez um momento decisivo para essa continuidade, né, isso que a gente traz até hoje, foi um convite. Isso foi em 2000
2013, se não me engano. Pode ser 2013 ou 2014, porque foi no final para o início do ano. Mas um convite de um curador, de um jovem curador aqui do Rio, o João Paulo Quintela, que é nosso amigo também, assim, um cara muito querido. Ele me chamou, na verdade, na época o GRUA nem existia formalmente, ele me chamou para fazer um trabalho dentro de um evento de ocupação artística da cidade, concebido por ele. Já, assim, na fundação do evento em si, já havia uma direção que depois viria a ocupar o espaço nos nossos trabalhos, mas a ideia do João era chamar uma série de artistas e arquitetos e instalar obras pela cidade, né? Não necessariamente vinculadas a espaços de cultura, mas obras que dialogassem com o processo de urbanização das cidades, com espaços que ele chamava, né, entre o abandono e a transformação, né, e a reformulação. Então, esses espaços de transição que interessavam a ele foram objeto de trabalho durante esse evento de ocupação artística que se chamava Permanências e Destruições. E aí esse convite deu origem ao trabalho que eu fiz em parceria com o Júlio Parente, que é um artista aqui do Rio de Janeiro também. Um trabalho que se chama Cota 10. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse trabalho, porque ele é um pouco mais antigo, mas foi uma espécie de porta de entrada para esse mundo que a gente caracteriza como uma interseção, né, entre a arquitetura e as artes. O Cota 10 é aquele que é uma plataforma que vocês fizeram na Praça 15? Exatamente, é exatamente esse, Adilson. E esse trabalho foi muito legal fazer, porque foi uma experimentação pra gente, né? A gente nunca tinha feito nada do tipo, e a gente conseguiu realizar dentro de um orçamento que era super restrito, com uma série de dificuldades de autorização, né? Você imagina, para montar uma obra no meio da Praça 15, você precisa falar com todos os órgãos, né? Vai do bombeiro a Sete Rio, a prefeitura. Então, foi a primeira vez que a gente se botou à frente desse desafio. Para quem não está vendo, a Cota 10 é uma obra temporária que é basicamente uma plataforma na Praça 15. O conceito é que você pode ver da vista da perimetral que existia antes ali, né? A visual dos carros, né? Você tem um outro ponto de vista ali da praça. Exatamente. O trabalho ele aconteceu 2 meses depois da conclusão da demolição do elevado da perimetral. E havia, na época, um grande debate, assim, tanto na universidade quanto nos nossos círculos de trabalho, sobre essa demolição da perimetral, que na época foi feita sem grandes consultas ao público, né? Mas foi algo um pouco, digamos, autoritário da parte do prefeito na época, e isso gerou um enorme debate. Então, quando o João Paulo, o Quintela, né, o curador do evento, me chamou para fazer o trabalho, não havia lugar definido para a instalação desse trabalho. Era aberto, a gente que devia escolher o lugar e conceber o trabalho. Privilégio. É, um grande privilégio. Imagina, começar assim, né? Fazer o primeiro trabalho. Enorme responsabilidade, mas um enorme privilégio também, né? Isso a gente deve à confiança que o João Paulo, o curador, teve na gente, né? Como esse tema já estava no ar, a gente propôs que a instalação ocorresse na Praça 15, e aí a gente basicamente ofereceu uma plataforma que se elevava 10 metros acima do solo da Praça 15, exatamente na mesma cota por onde passava a bandeja da perimetral. Então a ideia é que a gente pudesse, que o público pudesse estar no mesmo espaço geográfico, digamos assim, onde 2 meses atrás as pessoas passavam, mediado pelo automóvel, né, uma experiência totalmente diferente. A plataforma foi instalada exatamente no lugar onde ficava um dos pilares da perimetral. Inclusive, na época, havia uma espécie de cicatriz no chão, assim, dava para ver os traços da ausência dessa grande infraestrutura. Então o trabalho falava sobre isso, né? Falava sobre o desenvolvimento da cidade e, digamos, lançava luz sobre uma ausência. E esse trabalho, por ter sido concluído assim, de uma forma muito legal, fez com que a gente se empolgasse, né, para entrar nesse mundo. Alguns outros convites, a gente foi participando de concursos de arte que deram origem, por exemplo,
aí já com o GRUA estabelecido, ao De Onde Não Se Vê Quando Se Está, que foi um trabalho que a gente fez na cobertura do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, projeto do Oscar Niemeyer, e assim vai indo, né? Não é fácil, não, né? Não vou também aqui fingir que as coisas acontecem, não é bem assim, mas a gente tem conseguido manter assim uma frequência de pelo menos uma vez, 2 vezes por ano, fazer trabalhos dessa natureza. Isso eu acho muito, muito legal da gente abordar também, porque é aquilo que me surpreendeu conhecendo mais o trabalho de vocês, esse tipo de produção, que às vezes também fica muito... Não é nem isso, assim, você nem se fica restrito ao Rio, mas certamente, né, quem está no Rio tem mais acesso, né, ao trabalho de vocês, assim, então legal também que a gente abre a oportunidade de dar mais visibilidade e me surpreendeu nesse sentido. Tantos trabalhos com esse perfil, né, de instalações e não é aquilo que a gente chama, assim, né, às vezes hoje qualifica muito de um urbanismo tático, não, tá de fato numa interseção, eu acho, com o campo da arte mais intensa ali mesmo, né, assim, mais enraigada, você vê pelo tipo de proposta mesmo que vocês fazem, aquela em Copacabana, acho que chama, é A Praia e o Tempo, certo? Ainda não viu, vai ver, né, depois do cast, quem não conhece, né, você vai conhecer, entrar no site deles lá, que você tem tudo, né, assim, tá super bem documentado, é fantástica, né, assim, também, achei de uma sensibilidade absurda, e fiquei muito curiosa, assim, para entender, nossa, eu queria estar nesse lugar também, né? Tipo assim, acho que vários arquitetos que trabalham nesse limite, né? Assim, da criatividade, que querem sair fora do lugar de conforto também do projeto arquitetônico e controlado, né? Assim, e programado, né? E ir para um lugar mais experimental, mas como que a gente faz isso, né? Assim, esse como que é o grande lance. A impressão que eu tenho é que não são coisas, às vezes, muito programadas, né? Mas pelo que vocês estão dizendo também houve, de fato, um desejo, uma persistência e um correr atrás, né? Quase uma estratégia de vocês mesmos para se manter nesse lugar, né? Com certeza, assim, como eu disse, assim, é um caminho difícil, até porque ele não está traçado com clareza, né? Não existe, assim, pelo menos no Brasil, uma quantidade de editais e de projetos artísticos que incluem esse tipo de trabalho. Eu digo que não há, assim, uma quantidade suficiente para manter um escritório, né? Então é sempre uma luta, assim, é um processo que a gente está aprendendo até hoje a fazer. Mas é óbvio que à medida que você vai realizando os primeiros trabalhos, portas vão se abrindo, né? Então a gente tem muito essa experiência, assim, de pessoas que foram trabalhos que a gente realizou e que depois chamaram a gente para participar de eventos, de exposições, ou então, por exemplo, um exemplo claro disso é o trabalho do MAC Niterói, o De Onde Não Se Vê Quando Se Está, foi um trabalho que foi um concurso vencido, né? Então, o Parque Lage abriu um concurso em parceria com o MAC e a gente entrou no concurso e acabou ganhando. Então, a partir desse trabalho, a Márcia Dias, que é curadora do Tempo Festival, que é um festival de artes cênicas aqui no Rio, ela foi no trabalho, foi no MAC e aí nos convidou para fazer um trabalho no próximo Tempo Festival, né? No Tempo Festival do ano seguinte. Então é um misto, assim, né, de uma bola de neve, digamos assim, né, algo que vai se retroalimentando, e um esforço nosso de catar edital, de catar concurso, de tentar também contato com instituições internacionais, onde esse tipo de trabalho é um pouco mais frequente. Mais recentemente, a gente, por conta do trabalho da Praia do Tempo, foi convidado para fazer um outro trabalho num festival de dança na França, que inclusive foi interrompido por causa da pandemia. É isso, sabe? As coisas vão se retroalimentando com muito esforço da nossa parte, assim, é preciso dizer. Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo a gente que esse tipo de trabalho ainda não é suficiente para sustentar um escritório de arquitetura. A gente não consegue ter a frequência necessária para viver disso. Então, a gente precisa fazer muitos outros trabalhos ao mesmo tempo para conseguir realizar esses trabalhos que talvez sejam, assim, o lugar da onde a gente consegue extrair um grande prazer de trabalhar. Complementar aqui com algumas questões. A primeira é que, assim, é claro que
A gente não vai falar que todo o trabalho a gente consegue extrair questões e agendas que a gente vê como relevantes, né? Mas desde que a gente começou, desde aquele trabalho no Edifício Caledônia, do Lúcio Costa, o primeiro trabalho que a gente fez junto, oficialmente, assim, profissionalmente, a gente tenta entender que qualquer projeto é uma oportunidade de exploração, de investigação. Então, obviamente, isso não se aplica a qualquer trabalho, mas no caso desse projeto do Edifício Caledônia, os clientes, né, do condomínio do Edifício Lúcio Costa já tinham tido uma primeira proposta de um escritório de arquitetura que propôs reformar internamente o que eram as portarias. E a gente tinha acabado de sair da faculdade, estava muito quente assim, na ideia de pensar um projeto como uma investigação e propôs, na verdade, repensar o térreo como um todo, ao invés de simplesmente trocar os materiais internamente ou mexer no layout, né, da portaria que estava lá. Mas pensar um projeto como uma possibilidade de rever espacialmente, formalmente aquele lugar. E aí, a partir daí, a gente sempre tenta, né, levar qualquer trabalho de projeto como uma possibilidade de exploração. Isso se realiza com mais ou menos intensidade, mais ou menos liberdade criativa, mais ou menos potência, né, dependendo do trabalho. E nesses trabalhos que estão mais na fronteira das artes, isso se revela muito mais ainda. Mas, eventualmente, outros trabalhos dentro do campo mais restrito da arquitetura, a gente também consegue explorar temas que são instigantes para a gente num projeto de arquitetura que a princípio, a gente não... De imediato não visualizou um desejo, uma possibilidade maior. Mas eu acho que o processo de projeto, na verdade, assim, eu acho que o campo de projeto é um campo que parece, dentro do projeto de arquitetura, parece muito estabilizado, assim, o que pode ser feito, né, à primeira vista, né, se a gente for ver a massa da produção de escritório de arquitetura, parece que é um campo que está definido, assim, através de algum tipo de produção mais convencionada. Mas a gente entende que existe uma fissura, algumas frestas, onde a gente pode chocar as convenções do projeto de arquitetura com outros vetores que são, e aí acho que são muito próprios dos procedimentos da arte, que são muito mais livres do que o campo do projeto de arquitetura, né? E que a gente, na verdade, pensa em desestabilizar as convenções que estão colocadas. Mas isso se reflete, por exemplo, no processo de vocês no escritório, vamos supor, porque aí você tem também aquelas questões, assim, digamos, os limitadores, né, específicos, que é próprio cliente, orçamento, tempo, o bendito tempo, né, assim. Sem dúvida, o projeto de arquitetura, diferente de um projeto que está na fronteira da arquitetura com a arte, ele tem limitadores, mas parece que talvez uma ilusão a gente achar que esse campo tá fechado, né, e isso parece quando a gente vê a massa das produções de escritórios de arquitetura, principalmente no Brasil, né? Se a gente expande, por exemplo, o nosso olhar para a produção arquitetônica contemporânea do Paraguai, a gente vê que existe uma experimentação violenta de processos dentro do campo do projeto, com clientes, com programa, né, mas que tem a tecnologia como um fator de experimentação. De certa forma, eu acho que, como eu disse no começo, não é todo projeto que é viável, mas a gente sempre começa pensando no projeto como uma pesquisa. O projeto é uma pesquisa que a gente dá início, seja um projeto que está estritamente no campo da arquitetura, seja um projeto que está tocando a fronteira da arte, ou seja um projeto, assim, se você for ver no feed, né, do nosso site, projeto está junto com um projeto de pesquisa, que a gente fez, por exemplo, um ensaio junto com o Oco Projetos, um outro escritório aqui, parceiro nosso do Rio de Janeiro, virou um artigo publicado no catálogo da Bienal de Veneza, da última Bienal de Veneza do Pavilhão Brasileiro. Então, seja um projeto de arquitetura estrito sensu, seja ele tocando outra fronteira, seja uma pesquisa, a gente de alguma forma entende que é sempre uma oportunidade de exploração. Então, eu acho que esse também é um procedimento que torna a prática para a gente estimulante. Entender que, na verdade, o campo do projeto está em aberto. O projeto como investigação é um campo de pesquisa, na verdade, mesmo, né, assim, para a parte acadêmica e entendendo ele tanto como um instrumento quase pedagógico ali também dentro do campo do ensino e um instrumento metodológico e teórico na prática, né, de fato, e vocês exploram isso, como o Caio estava falando aí, em todas as oportunidades, né, sempre que possível, nas oportunidades que surgem, sejam elas mais dadas
entradas mais fáceis ao campo da experimentação ou não, né? Então, ou seja, uma postura de vocês diante do processo projetual e da possibilidade da investigação arquitetônica. Agora, vocês dois têm um laço forte com o universo acadêmico. Os dois são professores, é isso? Né? O Caio na Santa Úrsula, né? O Pedro na UFRJ. Hoje em dia... Hoje não mais. Nós dois fizemos mestrado, logo, assim, poucos anos depois de se graduar, a gente ingressou no mestrado, então acho que isso contribuiu, né, assim, para a gente depois entrar na vida docente. Mas eu fui professor substituto da UFRJ, com um enorme prazer, durante 2 anos, a escola pela qual eu me formei, depois fiz mestrado. Então, tive essa experiência na UFRJ. Em paralelo, comecei a dar aula na Santa Úrsula, que é uma escola privada aqui do Rio de Janeiro, que tem uma história muito bonita no campo da arquitetura e nos últimos anos renasceu através de um projeto de curso ultra progressista, criado por uma arquiteta sensacional que se chama Yazana Guizzo. É minha colega de departamento agora também, eu estou lá substituta na UFRJ também. O plano de curso foi criado pela Yazana junto com o João Calafate, que é pai do Caio, e o Hermano, que são os diretores e coordenadores do curso de arquitetura da Santa Úrsula. Então é um programa de curso super progressista, que nos permitiu assim, ter uma atuação acadêmica que nos estimula muito, assim, tanto na escola em si, quanto na relação dos temas que lá a gente trabalha com o nosso escritório. Então, o Caio hoje em dia pode falar um pouco melhor, né, Caio? Mas está no doutorado. Atualmente eu estou fazendo doutorado na ESG, na Escola Superior de Desenho Industrial, estou mais ou menos no meio do processo. E curioso, assim, pensar essa formação, assim, Pedro fez mestrado também, e, na verdade, nosso investimento acadêmico, ele vem desde a graduação. Eu fui editor de uma revista de arquitetura, na PUC, junto com outros vários colegas, né, de faculdade, a revista Nós. A gente fez 4 edições. O Pedro é um dos autores do livro Rio Metropolitano. Assim, desde a graduação, a gente se interessou, assim, pelo universo acadêmico. Mas eu acho que tem um lugar para a gente pensar aonde que a gente quer se posicionar na academia, que é assim, pensar que hoje a nossa prática ela está dividida talvez num tripé, que é a prática de escritório, a prática de ensino e a atividade de pesquisa. Eu atualmente faço doutorado, o Pedro está começando a pensar sobre isso também. E, na verdade, esses lugares, eles obviamente têm dedicações de tempo diferentes e investimento também, mas a gente não busca hierarquizar muito esse tripé, esses 3 lugares, né? Entendendo que eles são, na verdade, interdependentes. Então, muitas vezes existe um debate muito comum, né, no nosso mundo da arquitetura, esse abismo que separa prática e teoria, digamos assim. O mundo da academia, que fica restrito, muito fechado nos seus debates internos, né, epistemológicos do campo, né, o que significa, o que é o campo da arquitetura, as agendas, né, e a pouca comunicação que é cobrada que ele faça com o campo da prática e vice-versa. O campo da prática que não dialoga, que é pouco experimental, que não está, de alguma forma, buscando sair da zona de conforto, né? Mas a gente sempre procura pensar esses 2 lugares como lugares coexistentes, assim, no nosso pensamento. Então, na verdade, quando eu estou escrevendo a minha tese, eu estou pensando em projeto. E quando a gente dá aula, a gente está pensando em pesquisa, mas também está pensando em projeto. E no escritório, como a gente falou, a gente faz projeto pensando em pesquisa. É claro que também, cada um desses lugares tem as suas particularidades, mas na verdade, na lacuna entre esses espaços, né, no intervalo entre essas práticas, a gente busca sempre encontrar algum lugar interessante para pensar. Puxando para a parte pragmática do escritório, primeiro, vocês têm uma produção de concursos, vocês falaram aí que buscam também, faz uma busca aí de concursos que estão acontecendo para poder participar, e também saber um pouco da organização do escritório. São vocês dois, mas eu imagino que deve ter mais pessoas trabalhando com vocês, e eu imagino também que essa dinâmica pode mudar quando aparece algum concurso para fazer. Então, como é que é a parte pragmática do escritório? Quem faz o quê? Como faz, né? E quem trabalha? Se tem mais alguém trabalhando com vocês aí também? Parece que vocês têm uma equipe que é mais enxuta, agora eu imagino quando a pandemia também, mas eu imagino também que vocês têm um método de trabalho. Vocês conseguem contar um pouco pra gente isso? Claro, a gente, desde o início da formação do escritório,
a gente buscou ter uma certa versatilidade, assim, uma certa leveza na nossa formação que nos permitisse nos associarmos com outras pessoas, né? Então isso vem acontecendo desde, digamos, o primeiro trabalho importante do escritório, que deu origem assim, à formação formal do GRUA, que foi o concurso do anexo para casa de Rui Barbosa, aqui no Rio. A gente ganhou esse concurso em parceria com uma arquiteta, que é a Fabiana Araújo, que depois, não necessariamente por outros motivos, não seguiu com a gente. Mas desde então, a gente tem essa filosofia de se associar a pessoas à medida da necessidade. Então a gente já tem uma série de escritórios aqui do Rio com os quais a gente se relaciona mais intensamente. Então se surge um concurso que demanda mais tempo, mais trabalho, a gente se associa com um desses escritórios. E os nossos colaboradores também são pessoas que passaram pela nossa trajetória, muitas vezes alunos nossos na universidade, colegas nossos da universidade que se associam a gente. Então a gente procura manter essa versatilidade na formação justamente para poder sobreviver, né, nesse mundo de cão. Porque a gente se deu conta, assim, depois dos primeiros trabalhos do escritório, vamos lembrar, né, o GRUA começa em 2012. O Brasil passava um momento político e econômico bastante virtuoso, assim, do ponto de vista da ciência, da educação, dos investimentos. Então a gente tinha um cenário totalmente diferente do que a gente tem hoje. E nesse momento a gente conseguiu engatar uma série de trabalhos de grande escala e longa duração, que é essencial, né, para um escritório de arquitetura poder se planejar, poder manter uma equipe ao longo do tempo. E logo depois, com as sucessivas crises, né, pelas quais a gente tem passado, a gente foi percebendo que não dava para manter uma equipe gorda, assim, não dava para manter muita gente, porque senão ou a gente teria que remunerar muito mal essas pessoas, que é uma coisa que a gente discorda absolutamente, ou a gente teria que trabalhar só com estagiários, que também não é uma opção para a gente, né? Então a gente achou um pouco esse formato de associação temporária com outras pessoas e que a gente leva até hoje. Então hoje, por exemplo, a gente tem eu e Caio como sócios fundadores, o André Cavendish, que é um arquiteto que colabora com a gente já há alguns anos, que hoje em dia é sócio do escritório também, e temos 2 estagiários. Essa é a nossa equipe, digamos, mais fixa. Mas existem outros arquitetos da UFRJ, escritórios parceiros que, como eu disse, vão e vêm, né? Se associam à medida da necessidade. Agora, assim, com relação a eu e ao Caio, a gente não tem, né, Caio, funções tão definidas. Eu acho que a gente compartilha assim, o trabalho de uma forma geral. Óbvio que, né, tem questões administrativas, que aí um resolve uma coisa, o outro resolve outra coisa, mas a gente não tem uma separação muito nítida, não, entre as funções. Na verdade, é curioso, assim, pensar que o nosso escritório, a gente sempre pensou, na verdade a gente veio se dando conta de que a gente não gostaria de ter um escritório grande, né? Nem de médio porte. Nosso pensamento sempre foi ter um escritório ateliê, né? Com uma escala reduzida, mas que também tem interesse em alçar voos em projetos de grande porte, se associando a outros parceiros, mas sem ter uma estrutura grande, né? E isso faz com que eu e Pedro a gente compartilhe muito do dia a dia burocrático, administrativo, de concepção, de pensamento e de debate do projeto junto com pessoas que estão junto com a gente. Então, talvez assim, nossa máxima ocupação tenha sido 6 ou 7 pessoas ao mesmo tempo, uma época em que a gente acumulou trabalhos talvez muito mais do que o comum. A nossa média é muito mais entre 4 e 5 pessoas do que chegar em 7, talvez 8 pessoas trabalhando juntos. E a gente, já refletindo depois dessas experiências, começou a entender que a gente gosta mais de trabalhar nessa média menor, na medida em que a gente também gosta de estar presente, viver muito o dia do escritório, né, o máximo possível. Sabe que isso eu não sei qual dos dois falou aí, já não me lembro, que é um pouco, que talvez seja uma característica
da geração de vocês, assim, né, da nossa, já nem tanto, a gente é um pouquinho antes aí, muito pouco antes, né, mas enfim, não é exatamente a mesma geração. 2 dias. Mas, pô, a gente trabalhou em grandes escritórios, assim, né, e depois eu abri meu escritório e era pequeno, mas cheguei a ter, assim, bastante gente, depois fui redimensionando. A gente fez entrevistas, né, nessa série ArchiCast Entrevista e tal, com outros escritórios, né, do Nordeste, do Sul e tal. Essa percepção de vocês é comum, de fato, né? Vários já passaram pela oportunidade, assim, de ter, ou pela necessidade de ter escritórios maiores, né, assim, com muita gente, e não só por questões mesmo também de necessidade de enxugamento, mas às vezes por questões de maior flexibilidade, até de tomada de decisão, né, assim, menor responsabilidade com relação a toda a equipe, maior fluidez nos trabalhos, assim, foram enxugando um pouco e também trabalhando, assim, mais específico por demanda, quando necessário, fazendo parcerias, mas também há uma visão do processo de projeto, do contato com o cliente, que foge um pouco a esses grandes espaços, né, de produção, né, de grande produção de arquitetura e tal, que tem uma pegada diferente, que era quase que a menina dos olhos de quando a gente se formou, assim, né, todo mundo queria ou pertencer ou ter um grande escritório, uma grande equipe, aquela coisa meio iniciada pelos, sei lá, os Star Architects da vida, né? E depois, aos poucos, você vai vendo que, assim, nossa, pra você ter também uma estrutura gigantesca, você trabalha igual um condenado, assim, né? Tudo bem que a gente trabalha igual um condenado de qualquer forma, né? O arquiteto trabalha muito, assim, seja com o trabalho, seja na parte acadêmica, seja com um projeto, né? Seja na área acadêmica, a gente sempre trabalha muitas horas, né? Me comparando com colegas de outra profissão. Aliás, não façam isso, isso não tem menor, isso não faz sentido, assim, isso me traz angústia, não me faz bem, mas eu faço isso, volto bem. Gente, como eu trabalho, né? Como a gente trabalha muito, várias horas, mas o grande escritório, ele tem um estresse, ele tem ainda mais uma exigência disso. Eu não sei, perde um pouco esse gostinho do ateliê mesmo, igual o Caio estava falando, assim, de você poder pegar o bebê no colo, ali, né, o projeto no colo com toda a atenção e ter uma maior proximidade com o processo, né? E é curioso vocês falarem, mas isso é bem comum, né, Adilson? Você lembra algumas entrevistas, assim, a galera falando exatamente isso. Eu não estou me lembrando qual escritório especificamente, mas foi mais de um, exatamente o mesmo processo, né? Eu acho que isso é um pouco o espírito do nosso tempo, né, Aline? Se a gente for pensar por vários motivos, estou articulando aqui na hora. Por um lado, a gente vê a produção desses chamados arquitetos estrelas, né, desses grandíssimos escritórios. A gente vê com menos interesse, à medida que esse trabalho vira uma linha de produção, nós, pelo menos, conseguimos observar mais assim, a potência que muitos desses arquitetos e arquitetas tinham no início das suas carreiras. Acho que esse é um primeiro motivo. Por outro lado, a gente vive num Brasil que vem de uma crise, digamos, desde 2013, 2015 mais efetivamente, né? Mas vem de uma crise econômica que não nos permite ter uma estrutura muito grande. E um terceiro motivo, que talvez seja fundamental para a gente poder ter esse tipo de estrutura no escritório, é a facilidade com que a gente se comunica à distância, né? A gente está aqui agora com um celularzinho, conectado no 4G, falando com vocês que provavelmente estão separados, com uma enorme facilidade, a um clique de um botão. Então, acho que talvez esses 3 fatores articulados façam com que não tenha muito sentido você ter uma estrutura grande, né? É um reflexo também no mercado de trabalho, né? Se você for pensar nos coworkings, né? E na nova forma de trabalhar das pessoas, né? Que estão muito mais desvinculadas, né? Eu acho que os mais jovens não pensam tanto, eu quero trabalhar numa empresa grande, né? Pensam talvez, né, num trabalho mais autoral e mais diversificado e trabalhando com vários parceiros. Eu acho que acompanha a dinâmica também, não só do que vocês se permitem, mas também do que as pessoas querem, né? Do que os outros arquitetos e outros profissionais querem, né? Um pouco novos tempos também. Sim. Agora, muito curioso, né? Porque o projeto é mesmo assim uma zona de risco, né? A gente, há uns 2, 3 anos atrás, ficou em segundo lugar no Master Plan da Orla do Lago Paranoá, em Brasília.
um concurso assim de escala territorial colossal, né? Quem ganhou o concurso foi o Estúdio 41, que é um escritório parceiro, colega nosso também da nossa geração, que trabalha muito com concurso também, obra pública, né? E é um projeto que, se a gente tivesse ganhado, né, seria um contrato enorme, né? Isso mudaria completamente a dinâmica que a gente teria, né, de implementar no escritório. É um concurso que a gente fez com a nossa equipe de escritório, com eu, Pedro, André, já não lembro quem estava na época no escritório, né, mais colaboradores, mas uma equipe pequena do nosso escritório. A gente se associou ao Landscape Ásia, que é um escritório de um amigo nosso, do Pedro Pedalino, que está baseado no Vietnã, um escritório de paisagismo. E teve mais 2 colaboradores, o Gabriel Schweisberg, que é um arquiteto, professor da Santa Úrsula também, e o Stefan, que é um arquiteto austríaco, que no momento do concurso estava aqui no Brasil, já não está mais. Foi tudo na base do convite. Vem todo mundo, vamos fazer e pronto, assim. Isso, todo mundo no mesmo risco, né? Assim, todo mundo, o Landscape Asia começou também, ateliê pequeno, mas ganharam alguns projetos grandes e hoje tem uma estrutura um pouco maior. Mas a gente entrou nesse concurso e, se a gente tivesse ganhado, a gente ficou em segundo lugar. É um trabalho que a gente gosta muito, assim, do trabalho que a gente fez, assim, que a gente conseguiu fazer um projeto crítico. Se a gente tivesse ganhado esse concurso, a estrutura, né, o destino do nosso escritório talvez fosse outro hoje, né? A gente teria preenchido as nossas mesas, né, com colaboradores, parceiros, né? Então, assim, como a gente tem também interesse em adentrar projetos de escalas territoriais, como esse da Orla do Lago Paranoá, em Brasília, a qualquer momento pode mudar, mas a princípio a gente, está trabalhando com a escala que a gente está hoje. Tem uma coisa que a gente colocou aqui na pauta, é quase uma pergunta de bastidores, assim, que é a questão das bienais, assim. Como é que é participar de uma bienal? E segundo, como é que você faz para entrar com o projeto da Bienal, assim? E a gente queria saber um pouco como é que foi essa experiência de vocês, que vocês já foram na Bienal de Veneza, se eu não me engano, né? A gente quer saber também de vocês, como é que faz, porque a gente está tentando, às vezes deu certo. Por exemplo, na Bienal de Veneza, da qual a gente participou no Pavilhão do Brasil, porque demos sorte, digamos assim, de ter curadores que abriram uma chamada. Esses caras, pela primeira vez, isso foi na última Bienal, eles abriram uma chamada de projetos para todo o Brasil, para selecionar projetos para serem expostos no Pavilhão do Brasil, em Veneza. A gente fez um cast com o Gabriel. O Gabriel, que é nosso colega, estudou na faculdade, na PUC, junto com o Caio, enfim, um cara que é da nossa geração, e ele, em parceria com os outros curadores, né, que era uma co-curadoria, resolveram lançar essa chamada aberta. Então, felizmente, houve essa oportunidade, a gente se inscreveu, foi na época que a gente tinha feito esse trabalho de instalação no MAC de Niterói, e o trabalho entrou para a seleção. Aí, por exemplo, a Bienal Ibero-Americana, cada caso é um caso, né? Assim, não tem uma norma, mas na Bienal Ibero-Americana, que aconteceu no Paraguai, foi também uma chamada. A gente enviou o projeto A Praia e o Tempo, aquela instalação que a gente realizou lá, e foi selecionada para o panorama de obras, finalista e tal. Então foi mais uma oportunidade. Então, assim, as coisas dependem muito de uma abertura da curadoria. Eu acho que é um pouco por aí. A gente ainda não tem, assim, uma produção tão extensa a ponto de ser convidado sem ter que se esforçar. Então é sempre uma batalha. E a gente fica muito ligado, né, nas chamadas, enfim. Isso é super importante também, porque se você não se inscreve, você não entra, né? A chamada aberta tem essa particularidade. Mas eu acho que isso é um exemplo, assim, aproveitar que a gente está tocando nesse assunto, isso é um exemplo de quão poderoso, assim, quão rico pode ser uma chamada aberta, um processo um pouco mais democrático de escolha dos participantes de um evento tão representativo quanto a Bienal de Veneza ou a Bienal Ibero-Americana, que no ano que a gente participou aconteceu em Assunção, no Paraguai. Eu acho que vocês, como arquitetos, a gente tem que enfatizar a importância desse tipo de chamada que permite a escritórios jovens como nós
participar de eventos de grande importância. Então é por aí, é na batalha mesmo e farejando um pouco as oportunidades. E aí, óbvio, né, que à medida que você vai participando, você vai abrindo mais portas. Então, tem uma trienal super importante, que é a Trienal de Lisboa, da qual a gente participou também na última edição. E aí já foi uma espécie de premiação que eles têm, Debut, que é uma premiação para escritórios até 35 anos do mundo inteiro. Então, o pessoal do mundo inteiro envia os seus trabalhos e aí é conjunto da obra. Por isso que a gente ficou tão feliz, né, Caio, de ter sido selecionado pela Trienal de Lisboa, porque foi a primeira vez que o nosso trabalho foi reconhecido pelo conjunto da obra, e não especificamente por um trabalho. E a gente acabou sendo selecionado entre os 10 escritórios finalistas do mundo e fomos para lá, para Lisboa, conhecemos os escritórios que também foram selecionados e foi uma experiência incrível. Foi quando? Esse de Lisboa? A Trienal de Lisboa foi 2019. Parece que foi outro mundo, mas foi 2019. Essa Trienal especificamente foi muito legal, porque em Portugal, como a gente sabe, existe assim uma valorização tremenda da arquitetura, né, na sociedade. A arquitetura é considerada em Portugal um patrimônio cultural da sociedade portuguesa. Então, eles têm toda uma rede de espaços de exposição, de curadores, de escritórios muito ativos. E eles resolveram levar os 10 escritórios, e aí tinha, do Brasil, tinham nós, o Grua, e o pessoal do Sul, a Elisa e o Cássio, que é o Sauer Martins, pessoal muito legal, que tem um trabalho incrível, o Lanza Atelier do México, Bonel e Doriga da Espanha, entre outros. Então foi um grande encontro assim, de jovens escritórios, promovido por uma sociedade que valoriza profundamente a produção arquitetônica. Então esse tipo de coisa que vai alimentando, eu acho, né, o trabalho. À medida que essa rede pôde se formar de escritórios jovens internacionais, a gente começa a ter contato com esse pessoal e ficar sabendo também dos editais que acontecem em outra parte do mundo. Então acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? É se interessar e agarrar as poucas oportunidades que existem de chamadas abertas, de concursos, de ações como essa. Retomando até um tema que a gente estava falando anteriormente, a gente conversou muito, né, com esses escritórios que são contemporâneos, né, assim, nossos, e estavam lá na seleção da Trienal, e todos eles também buscam um esquema parecido com o nosso, de ateliê. Nenhum deles é uma grande corporação. Então, eu acho que se a gente for pensar, na verdade, no alcance, né, que um escritório de arquitetura tem na sociedade, talvez o mercado ele seja muito dominado por poucas e grandes corporações de arquitetura, né? Se a gente for pensar no Rio de Janeiro, eu consigo contar nos dedos os escritórios que hoje de arquitetura que tem mais de 10 ou 15 pessoas dentro, né? Não só pela crise, mas, enfim, pelo tempo, como o Pedro falou, que a gente está vivendo, né? Então, e se a gente for pensar no mundo também, né? A gente tem talvez uma ilusão de que fora do Brasil, né, na Europa e nos Estados Unidos, os escritórios jovens também são grandes corporações com muita gente dentro e trabalhos grandes e grana, mas pelo contrário, esse recorte que a gente teve lá, né, pelo menos um recorte de alguns escritórios do México, América Latina de modo geral, mas Europa, Estados Unidos também, a gente viu que são escritórios também que não são grandes corporações e não porque não conseguiram ser grandes corporações, mas porque não tem isso como um ideal, né? Então eu acho que isso é um pouco também o traço talvez geracional, assim, né? Diferente, né, como a gente estava falando um pouquinho antes, assim, quando a gente se formou, trabalhar em grandes escritórios, né, assim, não que não seja possível um grande escritório fazer boa arquitetura. É super possível um grande escritório fazer boa arquitetura. Se a gente for ampliar assim, esse pensamento, a gente atualmente está participando de uma exposição que vai ser montada no MAR, no Museu de Arte do Rio, que o tema é a Casa Carioca. A gente ainda não sabe, está muito incerto por conta da pandemia, né? Mas um dos dados apresentados pelos curadores é que 85% da habitação produzida no Rio de Janeiro não é assinado por arquitetos e arquitetas. Então, assim, se a gente for restringir isso ainda a grandes corporações, né, a gente entende que talvez a gente precisa repensar o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está fazendo, né? Então, o ideal de trabalhar com uma grande corporação talvez não seja um ideal geracional, e pelo menos dos escritórios que a gente está parceiros e conversando, né? Então, eu acho que isso é entender
de fato, assim, um pouco que a gente quer, né? E acho que assim, vocês são um exemplo também dessa questão, acho que tem a ver com a questão geracional, tem a ver com a questão de mercado, tem a ver com buscas pessoais, né, também, que tem a ver também com essa questão da época mesmo, né, da unidade epocal de cada um, e vocês, por exemplo, me parecem também, eu fico olhando o trabalho de vocês, assim, são novos e com muita produção, e uma produção complexa, porque provém ali de diferentes disciplinas e diferentes, né, faz fronteira com diferentes áreas, assim, da produção criativa, né? Não só ali a construção civil e o projeto arquitetônico estrito sensu, mas todas essas outras que vocês já exploraram, né? Como, por exemplo, também essa questão acadêmica e de uma produção de conteúdo mesmo através da revista, né? Que o Caio era editor, né? Que é a Nós, da PUC-Rio, né? Que teve alguns números específicos, se eu não me engano, né? Assim, o Pedro com a publicação do livro. Isso demanda tempo também, né? Assim, você conseguir uma produção, se dedicar, né? A um projeto como esse, né, que é um projeto que envolve áreas que a gente nem tem formação necessariamente para isso, né, uma coisa que você tem que dedicar para aprender, né, isso tudo demanda tempo, né, como vocês muito bem falaram, não há uma hierarquia entre o projeto, né, o desenvolvimento de projetos, de edifícios e instalações e tal, o próprio concurso como uma atividade, né, da prática, o ensino, isso é tudo meio que tudo ao mesmo tempo agora, mas certamente demanda tempo, né, diferente também do perfil do profissional de um tempo atrás, que era menos diversificado, né, ou então caía de fato naquela dicotomia professor e arquiteto, né, mas que às vezes nem era um professor que conseguia se dedicar tanto à carreira acadêmica ou investir em pesquisa, trabalhar em investigações, ele era mais aquele docente mesmo do saber escolar tradicional ali, né, que ia e compartilhava, na verdade, a sua experiência de escritório dentro do ambiente da sala de aula, né, mas era quase uma produção do seu próprio método de projeto. Agora não, a gente está falando de um perfil acadêmico mais atualizado, ou seja, né, assim, mais imbricado mesmo nas questões de investigação e tal, e que traz isso para o seu próprio ambiente, é o contrário quase, né, assim, leva isso para o próprio ambiente do escritório, né, assim, isso demanda tempo, então também, nem que quisesse, né, assim, talvez, né, não sei se eu conseguiria ter também um enorme escritório dedicado exclusivamente a grandes projetos, porque, sei lá, é uma questão de dar os devidos pesos aos interesses, né, o legal pra gente é ver, assim, que todos os formatos são possíveis, né, você tem vários formatos possíveis e que é uma escolha também, né, ela pode não ser logo a princípio, né, a gente pode meio que reagir automaticamente ali à demanda do mercado logo que você se forma, ou enfim, a circunstância econômica também, né, impõe a gente uma capacidade de adaptação absurda, né, mas sim, o seu projeto de vida, os seus interesses têm que estar de alguma maneira à frente, conduzindo um pouco a sua estratégia de negócio, né, por mais que isso não seja tão científico, né, mas ainda assim há uma questão da habilidade pessoal, dos interesses de vocês que acabou conduzindo essa estratégia de negócio de vocês bem sucedida, nesse equilíbrio bacana entre as diferentes áreas, né? Eu acho que é um exemplo legal, assim, né? É geracional? Mas é também uma escolha, né? Igual o Pedro estava falando, tem que correr atrás, né? Constantemente, e não é fácil, assim. Sim, é uma coisa que me chamou a atenção, Aline, quando você estava falando, é assim como a gente não se forma pronto para investir no mundo acadêmico, assim, né, é uma formação continuada, né, então, entendendo que o processo de aprendizado é uma formação continuada sempre, a formação empresarial também é muito incipiente para quem se forma, né, a não ser que você seja uma pessoa muito sagaz, assim, da formação empresarial, que não é a nossa praia. Tem escritórios, inclusive colegas nossos, um dos sócios é um sócio gerente administrativo e trabalha tem muito interesse em pensar financeiramente o que é um escritório. Nenhum de nós, assim, na verdade, nenhum dos sócios, né, nem eu, nem Pedro, nem André, nem o Sérgio, nem o perfil dos estagiários e arquitetos que colaboram com a gente, tem esse perfil assim, de pensar a gestão empresarial. Por isso que o nosso escritório é um ateliê, né, de certa forma. E a gente já bateu muita cabeça com isso. E continua batendo cabeça porque a gente sabe que o escritório tem custos, tem uma sobrevivência necessária. Toda vez que a gente fica batendo a cabeça com isso, a gente sempre acaba chegando na solução de simplificar. Mais do que fazer MBAs, né, que muitos escritórios e arquitetos também fazem, MBA em gestão de projeto, software, assim,
até agora a gente não entrou muito nesse lugar. A gente busca sempre simplificar ao máximo, né? É claro que a gente entende que um efeito colateral disso para os escritórios jovens é um alto grau de informalidade, né, no mercado. Sem dúvida, é inegável que o nosso mercado, principalmente o mercado dos escritórios pequenos, massivamente os escritórios que trabalham com interiores também, né, especificamente, lidam com alto grau de informalidade no mercado e de pouco profissionalismo, comparando com outros campos, né, profissionais. Se a gente for pegar um escritório de advocacia ou outros, né, a gente sabe que o nosso mercado é muito informal, assim como talvez o mercado de design, por exemplo, também. A gente está inscrito em todas essas contradições e a gente não está aceitando que a gente resolveu nada. É solução para ninguém, não é isso, né? A gente não está querendo apresentar nenhum modelo, na verdade a gente está inscrito nas contradições, a gente está localizado nos perrengues que todos passam também. E um pouco isso que eu estava falando, eu acho que a gente está simultaneamente no lugar, ou seja, no risco de assinar um contrato grande a qualquer momento, porque a gente faz concurso, e quando a gente faz concurso, a gente faz uma média de 1 por ano. A gente quer fazer com a possibilidade de ser contratado, uma escolha, né, quando a gente faz concurso. A gente escolhe fazer um concurso quando a gente está com disponibilidade mental, né, tempo, interesse de ser contratado para desenvolver aquele contrato, né? Porque a gente sabe que é aí que a gente consegue desenvolver bem um projeto, com tempo, né, dessa escala. A qualquer momento pode sair uma faísca, por exemplo, o edifício que a gente desenvolveu para a Casa Rui Barbosa pode ser construído a qualquer momento. A gente está num momento muito incerto, né, do país, mas ele pode ser construído a qualquer momento. Isso pode mudar a nossa rotina de escritório, né? A gente pode, eu e Pedro, ficarmos 2 anos em canteiro de obra. A galera pode, inclusive, mandar currículo para vocês a partir da liberação do cash, que tudo pode acontecer. Não, então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente simultaneamente trabalha com projetos de pequeno porte, mas com interesse, né, com interesse de pesquisa. Mas a qualquer momento também a gente pode entrar no concurso ou numa licitação pública, porque a gente quer estar habilitado também, a gente tira os certificados de acervo técnico, a gente está sempre atualizado assim, para poder participar de licitação também. Esse é o lugar heterogêneo que a gente, de alguma forma, se coloca. É um ateliê, mas ele pode ficar mais 2 anos num esquema de ateliê pequeno, mas eventualmente a gente pode querer entrar para valer numa licitação pública ou num concurso público de projetos, e viver essa vida que a gente não sabe a escala, mas à primeira vista é essa escala que a gente narrou para vocês. Isso me fez lembrar, Caio, não sei se você tem a mesma visão, mas que assim, os 3, 4 primeiros anos do nosso escritório, eles tiveram uma dinâmica totalmente diferente dessa que a gente tem hoje. A gente emendou uns 4 trabalhos grandes aí, 3 sobretudo, né? Rui Barbosa, Vital Brasil e Laura Alvim, foram trabalhos de vários meses, alguns deles mais de ano. Rui Barbosa foram 2 anos de projeto, Vital Brasil foi 1 ano e o Laura Alvim foi uma coisa perto de 6 a 8 meses de projeto mais obra. Então isso ocupou os 3, 4 primeiros anos de escritório, onde a nossa relação com o trabalho e com a equipe era totalmente diferente dessa que a gente tem hoje. Então, o fato dos trabalhos que a gente chama de interseção, né, esses trabalhos que estão no limite entre a arquitetura e outros campos disciplinares, terem ganhado importância na nossa prática, nos mostra um pouco também que esse outro tipo de trabalho não está mais rolando. Então, assim, uma conversa que a gente tem muito frequentemente é como é que a gente pode se manter habilitado a trabalhar nessas várias frentes. E aí a coisa da docência entra nesse papo, porque se você tem várias frentes e uma cai, você consegue deslocar a ênfase para as outras que não caíram. Se você investe todas as suas fichas em ter um escritório grande, ter 20 pessoas e fazer um concurso atrás de outro, no dia que isso não acontece mais, e a gente sabe da instabilidade do Brasil, do Rio de Janeiro sobretudo, no dia que isso não acontece mais, você não tem para onde ir. Então a gente tenta assim, manter várias frentes ativas muito por conta dessa resiliência que é necessária dentro do contexto que a gente vive, né? E tem uma coisa assim, uma coisa que é interessante disso, que não é manter frentes de trabalho diversas, ativas, não tem a ver com esperar
trabalhos caírem do céu, né? Uma chuva de prata, uma chuva dourada que caiu e chegou um trabalho maravilhoso. Como o Pedro falou, é um trabalho de busca, né? de se manter ativo, né? Em muitos lugares. E aí é muito legal, como o Pedro narrou assim, dos trabalhos da interseção com a arte, que é assim, se você se mantém ativo, não é um acaso que vai te dar uma oportunidade. É o próprio trabalho que você vai constituindo, mas é muito legal pensar, e isso te faz sair um pouco da angústia de ter um trabalho legal, um trabalho, né, que você quer realizar. Assim, é difícil você saber o que você vai encontrar, mas você tem que estar ativo para encontrar coisas que você não está procurando, né, necessariamente. Se você fica determinado para encontrar alguma coisa que você acha que você vai encontrar, é difícil. Mas se você se mantém aberto para cruzar, topar com uma coisa que você não estava procurando, isso gera um trabalho, pode gerar um trabalho interessante, de alguma forma, tira o peso dessa angústia, numa certa inércia, assim, né? Do que eu vou fazer. Por isso que a gente está sempre com algumas antenas ligadas, não no sentido de que alguma coisa vai acontecer do nada, mas que numa busca contínua a gente vai encontrar coisas que a gente não estava buscando inicialmente. Você pode ser surpreendido, né? Se permitir ser surpreendido. Então a gente vai para a rodada de dicas de hoje, pedir para os nossos convidados aqui para dar uma dica para os nossos ouvintes. Caio, você pode começar da sua dica? Posso. É uma dica que, enfim, na verdade eu e Pedro estamos, né, nesse período, né, de isolamento, né? A gente ficou bastante tempo, 3 ou 4 meses trabalhando cada um na sua casa e, enfim, por questões de trabalhos a gente está junto, assim, na última semana, nas últimas 2 semanas, né, reativando o nosso contato, mas nós dois estamos bastante interessados, né, e a gente, por acaso, comprou o mesmo livro recentemente, do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista que atualmente está baseado em Natal, mas um livro que se chama O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. E eu acho que, curioso, nós dois compramos esse livro e a gente está lendo, o Pedro está bem mais avançado que eu. Foi coincidência mesmo? Na verdade foi coincidência, nós dois compramos o livro, na verdade. O Siddhartha, ele está aparecendo bastante na mídia, esteve no Roda Viva, o Bruno Torturra também entrevistou ele, e é um intelectual muito ativo, assim, e muito instigante, né, de pensar. Uma dessas entrevistas, né, que motivaram, foi o motivo, né, da gente ter comprado depois o livro dele, que saiu pela Companhia das Letras, ele alerta assim, para um perigo, né, de como que nessa comunicação massiva que a gente tem hoje em dia, a gente está dando pouca importância para o sonho. Né? Eu acho que o projeto é um espaço sonhático, né, um espaço de imaginação, de ficção, de criação de uma narrativa. Ele é um cara que não tem rede social, mas não porque ele quer ser um cara isolado do mundo. Ele já tem muitos estímulos. E quando ele teve rede social, ele falou que sonhou menos. Então, o sonho como uma prática. O sonho em si, né, quando você está dormindo, né, o livro fala sobre isso, né, uma prática de anotação, de investimento nesse período do seu dia, né, mas o sonho também, o sonho de poder criar mundos alternativos a esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo bastante problemático, né? Então, esse é um tema também que a gente conversa muito bebendo cerveja, mas também no escritório, como que a gente pode sonhar, né? Não talvez numa utopia rasa, assim, mas entender que o projeto pode ser um instrumento de sonhar. Pedro, da sua dica de hoje? Minha dica é um livro que eu li logo antes do Oráculo da Noite, que o Caio citou agora, que é, na verdade, um livro clássico, assim, já é um clássico da literatura brasileira, que é o Verdade Tropical, do Caetano Veloso. Eu tinha lido, assim, adolescente, trechos desse livro e peguei pela primeira vez, assim, para ler de cabo a rabo. E eu recomendo muitíssimo, não só porque o Caetano Veloso eu acho que é um dos grandes artistas da cultura brasileira e mundial, mas porque eu acho que esse livro trata muito de uma época onde surge, né, quando surge o movimento tropicalista, do qual o Caetano é um dos idealizadores e protagonistas, junto com outros tantos personagens importantes da nossa cultura, mas também porque esse livro está discutindo identidade nacional. E eu acho que, nesse momento, a gente precisa se agarrar e recorrer aos grandes pensadores e pensadores brasileiros que contribuíram para a formação cultural que a gente tem hoje, num tempo tão sombrio, tão difícil de achar uma luz do fim do túnel.
a minha dica é a gente recorrer a essa galera que já viveu uma época muito barra pesada e que conseguiu criar coisas lindíssimas que vão durar para hoje e além. Posso fazer mais uma? Que eu lembrei? Vai, manda. Eu queria dar outra dica de outros mundos. Na verdade, o Siddhartha Ribeiro, que eu citei, ele fez também uma live, né, pelo blog da Companhia das Letras, com Ailton Krenak, né, que imagino que muitos conheçam. Então, eu queria recomendar o livro do Ailton Krenak, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que acho que, né, falando assim desse... Né, que ele dá uma certa uma inspiração para a gente que está, de alguma forma, estagnado num presente contínuo, né, agora. Eu acho que ele dá algumas ideias para a gente adiar esse fim do mundo. E uma leitura paralela a essa é A Queda do Céu, que é um outro livro de autor, né, de origem de matriz indígena, que é um livro escrito pelo Davi Copenauer e pelo Bruce Albert, que é um antropólogo francês. Né? Então, eu queria, nesses mundos possíveis, eu queria recomendar esses outros 2 livros também. Muito bom. Queria agradecer ao Pedro, ao Caio, aos dois aí por esse tempo para conversar com a gente e pelas dicas também, pelo ótimo papo que vocês tiveram aqui com a gente. Muito obrigado a vocês dois e espero que vocês possam voltar mais vezes para conversar com a gente aqui. Foi um prazer, gente. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem acompanhado alguns dos programas e acho que é muito legal a gente vê o mundo da arquitetura se apropriando dessas mídias que estão surgindo, né, nesses novos tempos. Obrigado e contem com a gente. Queria também agradecer, foi uma honra, um prazer participar desse círculo de entrevista do ArchiCast e espero que a gente possa bater outros papos. Bom demais, obrigada, gente, mais uma vez. E é isso, né, Adilson? É isso. Mais um pra conta. Bom, então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.